quem mais usamos o microfone. Pastor Marinho um pouco mais baixo. Sou um pouco mais alto que ele, né? Eu tenho quase 1,80 m, o pastor Marinho tem quase 1,60 m. Aí muda-se o microfone um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Pequeno, grande homem de Deus. Pequeno, notável. Nosso vice. Irmão, se eu morrer, quem assume é ele, né? Se eu morrer, tão somente não, tá? Se eu morrer e cometer pecados aí daqueles que a gente conhece como mais graves, adultério, roubo, furto ou outros, eu saio da frente da igreja, tá? Isso é estatutário, está lá no nosso estatuto. Quem assume é o pastor Marinho. Amém, amados? E na ausência do pastor Marinho? O evangelista Orlando. Isso aí. Não, viver muito e sem pecado, tá? Viver muito em nome de Jesus e sem pecado. Amém? Louvado seja Deus. Bom, amados, dito isso, queria convidá-los a ler Natan. Levítico 21, 18 a 20. 17 a 20. Bom, estava para terminar. Ou dar continuidade, os segredos ou mistérios do altar, parte 2, né? E nós vimos falar que o altar também é lugar de gratidão, altar também é lugar de revelação, altar também é lugar de oferta, e por aí vai. Mas Deus tem colocado no meu coração, eu tenho sentido de Deus no meu coração, de falar hoje. Nós celebramos o centenário, tá, das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de falar sobre requisitos para um cristão, para um obreiro assembleiano. Deficiências ou defeitos que o cristão não deve ter. Vamos lá? Pega esse texto aqui emprestado. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão ao Senhor. Ali está falando sobre os requisitos para o sacerdócio. O sacerdote não poderia ter esses defeitos. Vamos lá? Até o 20. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará para o sacerdócio. Grave aqui. Como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou corcunda, como nós costumamos chamar, ou anão, ou quem tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou quem tiver testículo quebrado. Amém? Esses tais não poderia exercer o sacerdócio. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar nesta hora por tua palavra que será ministrada, por até agora falar a nós através de todas as oportunidades deste culto. Te peço que nos fale agora uma vez mais, e desta feita através da ministração da tua palavra. Ministre a sua palavra sobre nós, que a sua palavra nos pegue de jeito e nos acerte de todas as formas. Que a tua palavra vá, como eu sempre te oro, e que ela faça o que lhe apraz, e que o Senhor a prospere para tudo aquilo pela qual ela for designada, em nome de Jesus. Repreenda todo empecilho, todo obstáculo, todo espírito contrário à tua palavra, em nome de Jesus. Fale conosco, o teu Espírito Santo nos unja e nos use, e nos leve a pregar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.
Graças a Deus, igreja amada, pode estar sentado. Natan, meu filho amado, em quem me compraste, Mateus 3,17, coloca aí o banho do centenário. Há 100 anos atrás, neste mês, é inaugurada a Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, São Cristóvão. Aliás, permita-me lembrar e falar que daqui a 2 anos é o centenário das Assembleias de Deus de Niterói, no Fonseca, está com 98 anos, portanto 2026 também é centenária a Assembleia de Deus em Niterói, né? Mas hoje, nas Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, se celebra, e nós estamos aqui lembrando e celebrando, né? Cultuando o Senhor, adorando a Deus também pelos 100 anos da maior igreja do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, as Assembleias de Deus. Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus. Vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus por esse momento histórico. Louvado e glorificado seja Deus. Para fazer parte desta igreja, vocês não podem ter esses defeitos aqui, tá? Pastor, peraí, o senhor até fala que a rampa ali é para subir os cadeirantes. E um deles é meu pai, né? Aliás, um cadeirante da igreja, com 97 anos. Eu não vou falar de defeitos físicos, e é incomparavelmente muito mais do que isso. Não. Eu quero me deter aqui em defeitos esses espirituais, emocionais, comportamentais, para servir ao Senhor, para servir a obra do Senhor, para servir a casa do Senhor. Nós precisamos ter pureza espiritual. O obreiro, o cristão, a cristã, não pode apresentar estas deformidades. Primeira, cegueira. O sacerdote, ou os sacerdotes, não podiam ser cegos. Está lá na primeira deformidade, primeira imperfeição. Não pode ser cego, né? A cegueira aqui diz respeito à falta de visão, mas no nosso caso aqui, a falta de visão espiritual. Sim, o cristão precisa ter visão. Aliás, olha essa frase: não deixa que a sua vista atrapalhe a sua visão. Não deixe que o que você vê com seus olhos físicos atrapalhe o que Deus está te mostrando, está querendo te mostrar, está querendo que você veja. Natan, por gentileza, Apocalipse 3:18, depois 2 de Reis 6:17. Bom, o servo, a serva do Senhor, não pode ter cegueira espiritual. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que enriqueças. Deus está falando isso aqui para quem? Alguém lembra? Olhando para mim, para quem mesmo que Deus está falando isso? Para o pastor de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Essa é a 7ª carta das igrejas de Apocalipse, na Ásia, capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Começa com Éfeso, capítulo 2, a partir do versículo 1, termina com Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Eu já contei histórias de Laodiceia, né? Vocês sabem disso. Era uma das cidades mais ricas da Ásia, né? E lá tinha as universidades, as faculdades de oftalmologia, né? Os médicos dos olhos, à vista, estavam lá. O irmão Daniel operou, né? Catarata numa vista, depois na outra. A noiva do pastor Marinho, a irmã
Aldacir vai operar numa vista, depois vai operar outra. Esses médicos, pessoas vão de longe para cuidar dos olhos em Laodiceia. Laodiceia, logo na entrada, as pessoas chegavam, os viajantes, logo na entrada da cidade, né, havia árvores grandes e um riacho, um lago, e os viajantes a cavalo, a pé, a mula, né, a carroça, paravam para beber daquelas águas, sedentos para se desidentar, e quando bebiam aquelas águas eram mornas, e eles vomitavam a água para fora. Vomitavam. Isso que Jesus falou, não és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lá, naquela cidade de Laodiceia riquíssima, havia indústrias têxteis, assim como Village dos Teles, a cidade dos jeans, não tem? Quer comprar roupa barata? Você vai em Petrópolis, Teresópolis, né? Era Laodiceia, lá tinha fábricas, costureiras. Aí Jesus fala assim, a fim de que compres vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E a igreja deveria ser, segundo a história, uma catedral para a época, riquíssima, porque era rica. O pastor se sentia abastado, né? Aí Jesus começa assim, aconselho de mim, compres ouro refinado para te enriqueceres, porque tu és miserável, pobre, cego e nu. Aí esse verso termina, a fim de que compres colírio, adquira colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja, porque tu és cego. Então, para servir o Senhor, para servir a igreja do Deus vivo, a agência do Senhor na terra, você precisa ter visão espiritual. Você precisa ter visão de águia. Deus nos compara com águia. Isaías 40, né? 31. É isso, Isaías 40, 31? Se não me falha a memória. 30, meu filho. Amém, 31. Os jovens se cansam e desfadigam, os moços exaustos caem, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Visão de águia, Deus nos compara à águia. Uma das maiores características da águia é a visão longa. Amém? Agora, vai no outro texto, né, que eu tinha pedido, 2 de Reis, né? Capítulo 6, versículo 17. Depois, 2 de Coríntios 4, 4. Diz assim, Reis: orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos deste moço, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Lembra o nome do moço? De Geazi. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós conhecemos o fundo histórico, né, dessa passagem. Os inimigos de Israel vieram para pegar Eliseu, e o moço iria junto, é lógico, para prendê-los ou matá-los, né? E Geazi ficou desesperado, né? Quando viu aqueles cavaleiros da Síria, não é isso? E aí, só que tem gente como Geazi, que só vê o que é material, só vê a doença, não enxerga a cura divina, só vê o desemprego, não enxerga a porta aberta. Eita! Só vê o processo de separação, não enxerga, olha aí, a restauração de Deus, só vê as dívidas, não enxerga o Senhor te dando condições de pagá-las. E eu vou repetir, não deixe que a sua vista atrapalhe a sua visão, para servir o Senhor, para servir a casa de Deus vivo, para servir aqui na Assembleia de Deus. O ministério chama de Maria Paula. É preciso ter visão. É preciso ter visão. Você não pode ser cego. Você não pode ser. Aliás, cego, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Esse versículo, o pastor Marinho, que também sabe muitos versículos de cor, né? Característica aqui da Igreja da Palavra, ele cita muito ele. Né?
mas nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Você não é incrédulo, você é crente. Aliás, você é mais do que crente, porque crente é o diabo Tiago 2,19, né? Até os demônios creem e estremecem. Você é cristão, você é parecido com Cristo, é seguidor de Cristo, você precisa ter visão. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Primeira característica do servo e da serva do Senhor: ele não pode ser cego, ele tem que ter visão espiritual. Segundo lugar, ele não pode ser coxo. Está lá no texto. Não pode ser coxo, não pode ser aleijado, né? São aqueles que não possuem um andar firme, que não tem estabilidade. Aqui, coxo, está falando dos que tropeçam e caem, dos que não caminham com constância. Você conhece alguém assim, um grande assim? Eu conheço um monte, né? Hoje eu falei pela manhã, pastor Marinho, que ontem Deus me falou muito claramente assim no coração, me dando uma mensagem, e eu já estou começando a preparar, e quando Deus fala assim, hoje você vai pregar, eu vou pregar. Sobre os 3 dias de caminhada de Abraão, com seu filho Isaque, para o Monte Horebe, o monte de Deus, para sacrificá-lo. Porque eu já preguei, muitos já pregaram, sobre o sacrifício de Isaque, sobre o sacrifício de Abraão, que diz que foi maior do que o sacrifício de Isaque. A gente diz, né? Agora eu vou pregar sobre esses 3 dias. Ele caminhando de casa até o monte. Porque a vitória está na caminhada. Tem crente que não caminha, que não tem um andar firme, um andar cristão. Já falamos aqui sobre o andar cristão, né? Andar em fé. Aliás, sobre o vista, é 2 Coríntios 5, 7. A irmã Laí, eu gosto muito quando a irmã Laí canta esse corinho, né? Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Viu? Olha lá, visto que andamos por fé, aí eu lembrei, andamos por fé e não pelo que vemos. Já uni os 2 primeiros tópicos. Não pelo que vemos. Para você ser servo do Senhor, você tem que ter visão espiritual. Segundo, você tem que andar por fé, como o nosso pai Abraão. Tem uma caminhada firme, tem estabilidade, né? Eu já falei que vou repetir, tá? Porque a repetição é uma das táticas da memorização. Aliás, Paulo disse, Natália, Filipenses 3:1, não me canso de vos repetir as mesmas coisas. Quanto ao mais, irmãos meus, alegai do Senhor, a mim não me debosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escrevo as mesmas coisas. Amém? Então Paulo repetiu algumas coisas também. Aliás, Jesus Cristo repetiu a multiplicação dos pães, repetiu o sermão do monte, no sermão da Clarice em Lucas, sermão do monte de Mateus 5 a 7 capítulos. Bom, enfim, então não me canso de vos repetir a mesma coisa. Eu vou repetir aqui: cuidado com pessoas que não param em lugar nenhum, pessoas que não têm estabilidade, Já falei para Nayara, minha filha amada, 31 anos, e falo para Natan, vai fazer 21, dia 29 agora de agosto. Deixa Deus usar vocês, tá, irmãos, para presenteá-lo. Cuidado, Natan, com menina que não para com namorado nenhum. Se não para com namorado nenhum, dificilmente vai parar com você. Verdade ou mentira? Cuidado com menina que não para em igreja nenhuma. Se não para em igreja nenhuma, dificilmente vai parar na sua. É verdade ou mentira? Cuidado. Não para em endereço nenhum, dificilmente vai parar no seu. E por aí vai. Não para em emprego nenhum, não para em trabalho nenhum, dificilmente vai ter estabilidade nenhuma. É verdade ou mentira, irmãos? Cuidado. Pessoa que troca muito, troca muito, vai trocar você. Olha Deus falando aí. Pode ter certeza. Amém? Vai trocar. Então, o cristão precisa ter caminhada firme, estabilidade, Não pode ser coxo, espiritualmente falando, aleijado. Tem que ter firmeza. Saber o que quer. Amém, amados?
Terceiro lugar. Cadê os textos que eu esqueci? Como é que pode? Eu não posso? Hebreus 12. 12, 13. Ei, pastor Marinho, logo aqui, né? Igreja da Palavra. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. 13, meu filho. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes de ser curado. Oh, glória a Deus, aleluia. Bota aí então outro texto. Efésios 6, 10, 11, 13 e 15. Vamos lá. O soldado cristão, a armadura do soldado cristão para a batalha da fé. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11, 13 e 15. Os ímpares. Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu conheço de crentes, falei crente, não cristão, que não é firme. Qualquer ventinho, qualquer lutinha, né? Falei para vocês, Deus olhou do céu e falou assim: meu filho, minha filha, a luta de vocês está grande, não está? Vou aumentar mais um pouco. Deus sabe. Glória a Deus, pastor Marinho falou que o galardão vai ser grande. Aconteceu, em nome de Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Oh, glória a Deus. 15. Estais, pois, firmes, cingindo-vos da couraça da justiça e revestivos de toda... Estais, pois, firmes. De novo. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É isso aí. Não pode ser coxo, não pode ser manco, não pode ser aleijado. Trôpego. Cai e levanta. Cai aqui, levanta ali. Não tem? Cai aqui, levanta. Um cai danado. Tem crente que cai e levanta. Amém. Eu caí do homem, eu levantar de Deus também. Mas cai e levanta. Cai e levanta. Jesus uma vez, lembra do nosso amigo? Jesus, se vier agora, ele vai para onde? Se Jesus voltar agora, ele está levantado? Não está caído. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Tem gente que está caída em pé. Não, também tem isso, verdade. Né? Crente cai no mundo, é um pé na igreja e o outro no mundo. Não, é os dois pés firmes na igreja, na casa do Senhor, no caminho do Senhor, caminhando. Às vezes você dá uma tropeçada, cata o cavaco, não é verdade? Que nem diziam os antigos. Sai catando o cavaco, mas às vezes pode até cair, mas levanta e prossegue. Agora é um cai danado. Aí Jesus volta, ele está caído. É igual aquele que passou por 14 igrejas em 15 anos, né? É outro. Nosso amigo também, tipo, 14 igrejas em 15 anos. Jesus vai ver, ele está numa transição de pulas de galho, macaco que pula de muito galho, o que acontece? A hora que quebra, uma hora que cai. Macaco, hein? Macaco. Né? Então tenha estabilidade, tenha firmeza, tenha constância. Para fazer a obra do Senhor, para servir o Senhor, não pode ser coxo. Terceiro lugar, não pode ter nariz chato. Fala no texto. Fala no texto que lemos. Levítico, né? Capítulo 21, versículo 18, 17, nós lemos até o 20. Não pode ter nariz chato, né? Certamente isso se refere aos que se metem na vida alheia. Bota o nariz onde não é chamado. É isso, irmãos. Vamos lá, meu filho? Para servir o Senhor, não pode estar enfiando o nariz onde não é chamado, não. Se não for chamado, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Pastor, mas tem pessoas que não cuidam da vida dos outros. Não, peraí, grava isso aqui. Do ponto de vista positivo, eu sou pastor, nós somos pastores, eu sou profissional da mente, psicanalista, terapeuta, né? As pessoas me procuram para serem cuidadas. É diferente. Mas não, irmãos, eu tenho muito pouco tempo para cuidar da minha vida. Cuido do meu pai com 97 anos, Tatana cuidando da mãe dela com 74. A gente que vai se meter na vida dos outros? Amém? Cada um que cuida da sua vida. Agora vem a nós
para pedir ajuda, estamos aqui para ajudar a vida dos outros, mas não para se meter nelas. Na obra do Senhor, para servir o Senhor, não pode ter nariz chato. Aí não pode ser chato, tá? Olha para olha para quem está do seu lado, carinhosamente para quem está na sua frente, na sua retaguarda, diga assim: irmão, você não pode ser chato. Você não pode ser chato. Ai, meu Deus do céu. É muito bom ser crente, né? Se meta na vida dos outros, não pode adiantar. 1 de Pedro 4,15, depois 1 Tessalonicenses 5,22, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Vamos ler junto. Bota na outra tradução, Natan, por gentileza. Tá boa isso aí. Depois a gente vai ler na atualizada, não, na linguagem de hoje. Ó, a última frase depois da vírgula. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ou como o que se intromete em negócios alheios. Bota agora na NVI. NVI não. Nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. Olha lá, ou como criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Vou ler todo. Se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, olha as comparações, ou por se meter na vida dos outros. Se mete não, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Se você vê muita gente falando muito mal dos outros, vai ver a louça dela, se não está cheia. A roupa, vai lá ver. Vai ver. Se mete tanto na vida das outras pessoas que não cuida das suas próprias. Se você for chamado para ajudar, ajude. E que morra em você, o que quer que seja. Amém, amados? Amém. Que morra. Guarde dinheiro, mas também guarde segredo. Se meta na vida dos outros, vamos. Cuida da tua. Deus te deu a tua vida para você cuidar de qual? Da tua, não é da dos outros? Deixa que dos outros, cuide deles. Bota para o texto do filho. 1 Tessalonicenses 5, 22. Tem minha lupa. Ué? Tá aqui. Aí, Jesus, aí. Que maravilha, né? Dá de nada, foi um convite. Aí sou mais velho e não usa, hein? Tá vendo? E evitem todo tipo de mal. Evite. Bota na tradução, Natan. Na atualizada, por gentileza, RA. Atualizada. Abstendo-nos de toda forma do mal. É isso aí. Cuide. Por que não podia ter o nariz achatado? O candidato ao sacerdócio? Porque o candidato ao cristão, ao cristianismo, a ser obreiro, ele não tem que se meter na vida dos outros. Não meta o nariz onde não foi chamado. Quarto lugar. Não podia ter a mão quebrada. Não podia ter a mão torta. Não podia. E mão fala de quê? Ué, cadê vocês? Mão fala de quê? Mão fala de ação, fala de obra, fala de atitude, fala de fazer. Não fala disso, né? Fala de trabalho, fala de servir. Bota aí, Natan. Marcos 16, 17, 18. Depois, Atos 9, 11. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Vamos falar de serviço, falar de ação, falar de trabalho, né? É isso. Outro texto, meu filho. Atos 19, 11.
Atos 19, 11. Não, 19, meu filhote. Eu acho que eu falei 19. Não, falei 9. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amém? A irmã Laí hoje contou na sua oportunidade, antes do seu hino de louvor ao Senhor, o milagre que Deus operou na vida dela, na saúde dela, no ombro dela. Irmãos, nós já ouvimos muito isso aqui. O que acontece é que a nossa igreja, ela não usa isso para fazer um sensacionalismo, para narrar, como alguns pastores mercenários fazem, né? Como se narra uma corrida de cavalo, para narrar. Aí perguntam de novo, repete, foi mãe, foi como? Ela já contou o testemunho dela, glória a Deus e aleluia. Deus tocou a sua mão e a curou. E Deus, pelas mãos de Paulo, dos apóstolos, fazia milagres. Agora, para servir o Senhor, posso falar? Posso falar, irmãos? Fala então assim, fala, pastor. Para servir a obra de Deus, você não pode ser assim, ó. Aqui, tem crente, eu falei crente, que dá tchau assim. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Abra a tua mão mirrada, mão miserável, escorpião no bolso, carteira não foi batizada. Irmão, ó, cada um são cada um, e cada um dá o que tiver proposto no seu coração. Eu determinei comigo mesmo, nunca mais dar nas minhas ofertas uma nota de R$2. Nunca mais. Se você vê nota de R$2 eu dando aqui, tem um bolinho de 3, 4 notas de R$2. Eu não estou falando eu. Bom, você quer que Deus aumente o seu orçamento? Aumente a sua oferta. Uma das minhas pacientes contou um testemunho tremendo no dia desse. Faltou, né? No orçamento dela teve uma baixa de quase R$2.000. E o dízimo dela era tanto. E ela falou assim, vou manter meu dízimo. Ela poderia tirar quase R$200, poderia? Vou manter meu dízimo, que eu sempre dei, e Deus vai me honrar. Eu falei, Deus vai te honrar. Eu também atendo como pastor, tá? Atendo como psicanalista, como pastor, pergunta aos pacientes se pode, se quer, né? E Deus honra. Testemunho pessoal, tá, amados? Cada um, eu gosto do texto. Se eu não me engano, é o único verso que é repetido 4 vezes. O único verso que nas Escrituras, que não, se não me falha a memória, que é repetido 4 vezes, e eu gosto dessa tradução, que Deus fala assim, o meu justo viverá por sua fé. O meu justo viverá por sua fé. Está em Abacuque 2, 4, né? 2, 4, 5. Está em Romanos 1, 17. Está em Gálatas 13, está em Hebreus 10, 38. Se não me falha a memória, o único texto, repetido 4 vezes, Deus fala assim, porque o meu justo viverá por sua fé. O justo é de Deus, mas a fé é sua. A fé dela, e se ele retroceder, não tem prazer dele. A fé dela, e ela determinou. Bom, eu já decidi aumentar o meu dízimo. Porque eu tenho uma renda aqui, tem outra ali, tem outra lá e tem outra colar. Então eu falei assim, né? Eu vou aumentar. Porque juntando, a gente mais ou menos sabe quanto vai dar. Então eu arredondo para cima. Então você quer que Deus abençoe o seu orçamento financeiro? Aumente sua oferta. Eu já falei que a nota de R$1 ela não foi cancelada, né, Nara? Ela foi arrebatada, porque ou nota para ser igreja era nota de R$1. A nota de R$1 não perdia um culto, ela estava em todas as igrejas, em todos os gasofilaços, em todas as salvas, em todos os envelopes.
a nota de R$1. Era tão igreja que ela foi arrebatada. Para servir o Senhor, gado, para servir o Senhor, não seja mão mirrada. Qual é a frase que eu amo, que eu gosto? Miséria gera miséria e generosidade gera prosperidade. Isso é bíblico. A frase que eu ouvi do nosso pastor presidente da SEMAD, da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, convenção a qual nós pertencemos. Ele diz: o segredo de receber é dar. O segredo de receber é dar. Quinto lugar, para terminar. Eita, quinto lugar. Não pode ser anão. Está lá no texto. Não pode ser anão. Oi? E como eu disse para vocês, não estou falando de deformidades físicas, né? Senão os machinhos da igreja. Senão os machinhos da igreja, né? O mais alto hoje aqui, esse que é meu filho, 1,83 m, né? Hoje, e o diácono Rômulo está trabalhando, né? Enfim, mas não estou falando disso, de questões físicas. Não pode ser anão. Anão é aquele que não cresce na obra de Deus. Eita! Anão é aquele que não cresce na casa de Deus. Eita! Anão é aquele que não cresce para Deus, que não tem crescimento espiritual nele. Lembra que eu falei do crente árvore? Tem crente que é árvore, Salmo 1, verso 3. Mas tem crente que é um arbusto. É arbusto, né? E tem crente que é grama, não cresce. Tem crente que é um bonsai. É uma árvorezinha que não cresce, uma árvorezinha anã. Anão. Acho que é 2 de Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei. Segunda vez. Olha para quem está perto de você e diz assim: cresça, irmão. Eita, cresça. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Tanto agora como no dia eterno. Já falei, né? Nosso pastor presidente da nossa convenção, pastor Celso Brasil, né? Costuma dizer a frase que o segredo de receber é dar. Só para confirmar. Lucas, capítulo 2, já pegamos nesse texto, versículo 52, que fala sobre o crescimento de Jesus. Grava aqui, olha. E crescia Jesus. Eita! Jesus crescia. E nós devemos crescer como cristãos. Depois você volta para esse texto, tá? Se não me fala a memória, acho que é 2 de Coríntios 11:1 ou 1 de Coríntios 11:1. Eu sei que é Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É 1 de Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bom, cristão imitador de Cristo. Cristo crescia. Volta em Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, estatura, que ele está falando da infância dele, graça diante de Deus e diante dos homens. Lembra que nós pregamos sobre esse texto? O homem e seus 5 mundos? O homem e seus 4 mundos? Seu mundo material, seu mundo biológico, seu mundo físico, né? Seu mundo biológico, seu mundo psicológico, seu mundo sociológico e seu mundo espiritual. Nós precisamos crescer em todas essas áreas. Crescer, não será não na obra do Senhor. Então esses são alguns, tem outros, o tempo não nos permitirá, mas alguns dos requisitos para ser um cristão verdadeiro, para ser um assembleano de valor. Quero aproveitar o centenário da nossa igreja. Alguns, nós não podemos ser cegos, nem coxo, nem ter o nariz chato, nem a mão quebrada, nem ser anão. Aí eu termino com um poema de Mário Quintana, muito conhecido
Poema chamado Deficiências. Quem já ouviu falar? Só a diaconisa Antônia, só minha esposa, irmão Daniel, a irmã aí também, poucos, hein? Deficiências, diz assim o poema. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que ele é dono do seu destino. Grave isso aí, olha. Deficiências. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Eita! Posso repetir? Mudar só um pouquinho a palavra, mas no mesmo sentido. Louco é aquele que não consegue ser feliz com aquilo que tem. Agradeça pelo que você tem. Você tem muito mais a agradecer do que a pedir. Agradeça pela sua casa. Muitos não têm uma e muitos queriam ter a casa que você tem. Agradeça pelo seu carro. Muitos não têm nenhum, queriam muito ter o que você tem. Agradeça pela sua esposa. E muitos não têm, alguns queriam ter uma como a sua. Agradeça pelo seu esposo. E agora, meninos, muitas, e bota muitas nisso, não tem. E muitas queriam ter um como você tem. Louco é aquele que não consegue ser feliz com aquilo que possui. Cego. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome e de miséria. E só tem olhos para os seus míseros problemas, pequenas dores. Amém? E o irmão aí, repito de novo no seu testemunho da cura, disse: eu tenho umas dorezinhas que todos nós podemos ter. Viu? Normal. Mas cego é aquele que não vê a dor alheia, só olha para dentro de si mesmo. Isso é o maior cego. Se eu não me engano, também é de Mário Quintana a frase que diz que o maior analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. É dele mesmo? Viu? Continuo. Surdo. Surdo é aquele que não tem tempo para ouvir um desabafo de um amigo, um apelo de um irmão, por estar sempre apressado para o seu trabalho, para garantir os seus tostões no final do mês. Está escrito assim eu leio. É o poema dele. Mudo. Bom, tinha também aqui, tá? Mudo é aquele que não consegue, mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Xiii! Esse é o verdadeiro mudo. É. E paralítico, ou coxo, como na mensagem, paralítico é aquele que não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Meu Deus do céu. Esse é o verdadeiro coxo. Diabético. Diabético é quem não consegue ser doce com ninguém. Você conhece pessoas amargas? Pessoas cítricas? Pessoas ásperas? Pessoas diabéticas espiritualmente falando. Não consegue ser doce com ninguém. E anão, aqui, anão. É quem não sabe deixar o amor crescer dentro dele. E para terminar, diz assim um poema, Deficiências, de Mário Quintana. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem viver com Deus. Eu termino. Você pode aplaudir o Senhor nesta hora? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por sua palavra para cada um de nós, em nome de Jesus.